Bem-vindos à Faculdade 9, no curso de pós-graduação, novamente aqui, na nossa aula 6. Nós estamos abordando neste momento, na parte 3, o estabelecimento empresarial e a natureza jurídica, ou seja, reconhecendo aí como uma universalidade, ou seja, um conjunto patrimonial, um conjunto de bens destinados à atividade empresarial. Com isso, nós, de certa maneira, fazemos uma recapitulação do que nós temos estudado até aqui. Nós vimos que no artigo 1142 do Código Civil há a clara definição de que estabelecimento empresarial é um conjunto de bens, sejam eles materiais ou imateriais, imateriais ou materiais, ou seja, pouco importa. Podemos ter estabelecimentos empresariais formados apenas por objetos, por bens materiais ou apenas por imateriais, assim como nós podemos ter um combinado, como nós já falamos anteriormente. Então, o artigo 1142 é o artigo aí que nos direciona, é o artigo que normatiza o nosso estabelecimento empresarial, é o que dá um conceito legal. E nós já falamos sobre isso, então, nós já acentuamos isso. E agora, portanto, nós vamos falar sobre as teorias, vamos fazer, então, abordagem a elas e vamos fazer o arremate final da nossa matéria com alguns assuntos aí relacionados a clientela, próprio aviamento, que nós já abordamos, vamos dizer assim, de maneira inicial, e agora nós, então, findaremos. Vamos lá, então. Teoria das universalidades. Quando nós falamos de estabelecimento, nós temos que pensar que se é um conjunto patrimonial, a origem desse conjunto patrimonial, a ideia desse conjunto patrimonial é tratar na teoria das universalidades, ou a teoria dos universalistas. E aí nós temos duas universalidades. A universalidade de direito e a universalidade de fato. Vamos explicar cada uma delas. Vamos lá. A universalidade de direito, ela decorre de lei, de norma, ou seja, a determinação que seja um ente coletivo, que seja um agrupamento, decorre senão e tão somente da normatização. Os indivíduos não têm um condão definidor, não tem aí, vamos dizer assim, uma ingerência para definir quais bens, quais patrimônios irão compor a coletividade, essa universalidade. E aí nós vemos isso acontecer, por exemplo, quando nós tratamos as regras de inventário, as regras do espólio, por exemplo. Ao falar do espólio, nós temos o quê? Que os bens deixados pelo falecido serão agrupados em torno de um chamado espólio. Todos os bens. Quais são os bens? Eu escolho quais bens? Não. Todos os bens deixados pelo falecido serão entendidos aí como espólio. A mesma coisa acontece lá na lei de 11.101 de 2005, ao tratar sobre a falência. A massa falida também é um ente, uma coletividade, aliás, ainda que seja um ente despersonalizado, de fato ela é, mas ele também é o quê? Uma universalidade, um conjunto patrimonial. E quem diz isso? Ou seja, quem analisa isso? A própria Lei 11.101, ao tratar sobre as regras da falência, ao falar da massa falida, ou seja, com a decretação da falência, nós passamos a tratar então como massa falida, e aí, a partir disso, a legislação, ou seja, a normatização, acaba reconhecendo um conjunto patrimonial. Portanto, também uma universalidade de direito. Universalidade de fato, por sua vez, é um pouquinho diferente. A universalidade de fato é quando o indivíduo opta por ter uma universalidade, por ter um conjunto de bens, ou seja, um conjunto existente. Então, quando nós falamos, por exemplo, que o indivíduo escolhe quais bens irão compor o estabelecimento, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas demandas, mas ele tem o poder decisório, ele tem o poder final, ele que, de certa maneira, vai dar o comando, aí nós temos uma universalidade de fato. Quando nós analisamos, o artigo 1142, entendendo que estabelecimento empresarial é o conjunto de bens destinados à atividade empresarial, ele não está dizendo quais bens serão, de certa maneira, rolados nesse conjunto patrimonial. Ele não está dizendo qual é o critério que será definidor para essa, vamos dizer assim, essa reunião patrimonial. Então ele está deixando claro que quem define isso são os sócios, é o empresário que tem, então, esse poder decisório, que tem a palavra final. Então, portanto, diria para vocês,
embora tenha divergência doutrinária, embora muitos autores sustentem pela universalidade de direito, a maioria acaba, né, sustentando pela universalidade de fato, porque a legislação ela fala de um conjunto, mas não traz quais elementos irão compor o nosso estabelecimento. Dito isto, nós, né, avançamos então um pouquinho mais. Né? Opa. Aqui. E nós vamos, né, fazer um questionamento que fica, né, vamos dizer assim, na nossa mente, depois de ter analisado aí, esse estabelecimento empresarial, depois de ter falado de aviamento. Falei para vocês que aviamento é uma qualidade, né, vamos dizer assim, inerente aí de atividades em funcionamento, que uma atividade que não está em funcionamento, que está eventualmente suspensa as atividades, ela, de certo modo, naquele período, ela não poderia ser reconhecido a capacidade de gerar riquezas. E aí eu falei, né, coloquei aqui como questionamento para incitar aí esse debate, aviamento e clientela. Olha, tem um errinho ali, desculpa, mas assim, tanto o aviamento e a clientela dá para ser considerado componente do estabelecimento empresarial, né? Correto? São componentes do estabelecimento empresarial. E aí, gente, será que são componentes do estabelecimento empresarial? Né? Aviamento e clientela. Para a gente entender essa pergunta ou essa investigação, por que eu estou perguntando? Eu vou explicar. Porque é muito comum quando se faz alienação, quando se faz aquisições, fusões, ou seja, reestruturações, é muito comum que, geralmente, os empresários conste, né, uma carteira de cliente, conste lá, olha, nós temos perspectiva de lucro de tanto. É claro que é um cenário, né, perspectiva, um cenário de aproximação. Não é nada concreto, não é nada, né, com uma certeza, né, e apenas, vamos dizer assim, um comparativo. É apenas para trazer uma maior segurança para eventuais compradores ou para eventuais pessoas que estão negociando junto àquele, então, vendedor. Continuando, e aí eu pergunto para vocês, lá no 1142, ao tratar de conceito de estabelecimento, ele fala que é o conjunto de bens. E aí? Fica claro, então, a nossa resposta. Aviamento é componente, né, do estabelecimento? Clientela é componente do estabelecimento? Ora, aviamento nós falamos que é um adjetivo. Aviamento nós falamos que é qualidade de gerar riquezas dentro da atividade empresarial. E clientela, por sua vez, são os indivíduos, são pessoas que adquirem produtos junto àquele estabelecimento. E dá para então afirmar que esses, né, tanto a clientela, que é um adjetivo, quanto, tanto o aviamento, que é um adjetivo, quanto a clientela, que são os indivíduos, dá para afirmar que esses são componentes da atividade empresarial? De modo algum. Nós não temos, né, ou seja, eles não são reconhecidos como bens e não podem ser vendidos. Ainda que você, né, eventualmente venda aí a atividade empresarial, faça o trespasse, cumpra com todas as regularidades, ou seja, todas as exigências, né, possíveis, eu não tenho como assegurar ao comprador que, de fato, né, a clientela permanecerá intacta. Eu não tenho como oferir, né, vantagens econômicas pela clientela que está sendo transferida, porque ela pode não acontecer. Ela pode não, né, vamos dizer assim, dar continuidade naquela região. Pode ser que, por conta de questões pessoais, o indivíduo mantinha uma relação próxima àquela atividade empresarial. Olha lá a pegadinha, hein? A gente acaba falando, às vezes, estabelecimento, mas não. Então, perceba que, às vezes, tem outros fatores que impulsionam, que, de certa maneira, favorecem a aquisição naquela localidade. Então, não é só uma questão aí de bom atendimento, de continuidade da atividade, mas, às vezes, tem outros elementos. Continuando, existe uma estreita ligação entre esses atributos, uma vez que clientela nada mais é que o resultado do aviamento. Olha só, tanto clientela quanto aviamento são atributos do estabelecimento. Por isso que eu falei qualidades do estabelecimento. Ou seja, um acaba sendo, né, tendo uma ligação de causa e efeito com o outro. Se nós temos aviamento, se nós temos capacidade de gerar riquezas, por consequência, nós teremos clientela. Nós teremos pessoas
ávidas a adquirir produtos ou serviços prestados por você, né, empresário, ou pelo seu cliente. Agora, por outro lado, e aí de outro lado também, se eu tenho maior clientela, consequentemente eu terei o quê? Maior aviamento, maior capacidade de gerar riquezas. Então, olha só, né, se eu tiver aviamento, eu tenho clientela. Se eu tiver clientela, eu tenho aviamento. Ou seja, uma conexão aí de reciprocidade, ou seja, uma inter-relação estabelecida entre estes elementos. Se o aviamento é qualidade, gerar lucros, esses lucros somente advirão com a existência de um conjunto de pessoas que são atraídas ao estabelecimento à procura de bens e serviços. Ou seja, ele vai ao encontro desses bens organizados e nele, então, encontra o que deseja, o que é da sua intencionalidade, do seu interesse. Ou seja, encontra a demanda, né, com as necessidades do cliente, ou seja, do consumidor. Então nós temos aí a possibilidade, quando nós temos vamos dizer assim, essa relação mais estreita. Então a clientela acaba se aproximando do conjunto patrimonial conhecido como estabelecimento e aí vai gerar naquela atividade o que nós chamamos de aviamento. Quanto mais existir aviamento no estabelecimento, maior sua clientela. A clientela nos fatores do aviamento. Ou seja, é óbvio, se eu tiver mais aviamento, ou seja, quanto mais capacidade de gerar riquezas, maior clientela terei, porque eu obrigatoriamente preciso escoar a minha mercadoria, eu preciso levar a mercadoria ao consumidor final. Eu preciso levar essa mercadoria a quem realmente interessa, ou tem interesse em adquiri-la. Clientela é o resultante do aviamento. E este existe graças a ela. Um é decorrente do outro. Lembra que eu falei para vocês? Uma relação de reciprocidade. Eu não tenho como ter clientela sem não possuir essa capacidade de gerar riquezas. E eu não tenho como ter a capacidade de gerar riquezas sem clientela. Não dá para não ter vamos dizer, uma boa, inclusive, convivência com os clientes. Então, obrigatoriamente, você tem aí. Clientela vai gerar na atividade empresarial essa capacidade de gerar riquezas, de gerar lucratividade. E aí, cadê? Nem o aviamento nem a clientela são elementos do estabelecimento. Por não serem considerados bens, não estão sujeitos a uma proteção direta, como ocorre no patrimônio material ou imaterial. Não dá para nós falarmos, por exemplo, de que essas qualidades, esses atributos, aviamento e clientela, serão protegidos de modo incisivo e diretamente. Porque, obrigatoriamente, nós teremos aí, vamos dizer assim, uma proteção indireta. Quando nós falamos, por exemplo, de proteção ao ponto comercial, a expressão, ou ponto empresarial, como preferem alguns doutrinadores, vamos dizer assim, atuais, eu acabo protegendo por consequência, ou seja, de forma indireta, também a clientela, também o aviamento. Então nós não temos uma proteção específica criada para proteger aí a continuidade do aviamento, a continuidade da clientela. Mas eu tenho proteções indiretas, ok? Então, com isso nós aí entendemos esses atributos. E eu diria para vocês, ou seja, feito essas considerações, feito essas análises, a gente caminha já para a finalização, tá? Dizendo para vocês, e aí eu vou voltar a minha tela aqui, os nossos contatos novamente aí no último slide. Então, se você precisar entrar em contato, fique à disposição, tá, gente? Então, já vou dando um recado antes de encerrar, antes de fazer aí nossa retomada do conteúdo, dizendo aí para vocês que podem entrar em contato, ou seja, eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, para ter contribuições, troca, ou seja, nós estamos aí com essa relação de parceria, ou seja, para que vocês realmente possam ter o melhor curso possível de direito empresarial e principalmente com a melhor carga teórica, ou seja, nós estamos aí propiciando um aperfeiçoamento e aí precisa, claro, nesse momento inicial, vocês estão tendo aí, vamos dizer assim, um olhar ainda basilar, ou seja, um olhar ainda de fundamentação aí nessas bases do direito empresarial. Mas se você tiver dúvida, entre em contato, nós estaremos então à disposição.
Vamos lá. Então eu voltei aqui a tela comigo para poder fazer então a nossa finalização, né? Ou seja, para você acabar lembrando aí da nossa matéria, ou seja, fazer aí um link exato com o que nós estudamos na aula 1, né? Aliás, na parte 1, 2 e 3 da aula 6. Nesta aula, nós vimos obrigatoriamente estabelecimento empresarial. Vimos que nós mudamos na evolução histórica de um conceito, né, de estabelecimento empresarial que se confundia muitas vezes com até a própria atividade empresarial. Hoje, porém, no artigo 1142 do Código Civil de 2002, deixa claro o que é estabelecimento empresarial, dizendo é o conjunto de bens destinados à atividade empresarial. Ou seja, não há dúvidas do qual o objetivo do estabelecimento. Ao regrar o que é estabelecimento, vai dar suporte, inclusive, para outros assuntos, como, por exemplo, eu falei para vocês, reestruturação empresarial, trespasse, né, fusão e aquisição, ou seja, está lá na reestruturação. Então, nós temos aí o conceito de estabelecimentos, componentes de estabelecimentos, e esses atributos que, porventura, nós temos junto ao estabelecimento. Então, dissemos aí que o estabelecimento ele pode ser virtual ou físico e físico/virtual. E aí não confunda, né? Já mencionei uma vez, mas né, menciono novamente, não confunda estabelecimento virtual com virtualidade de acessos. Hoje, todo mundo tem uma rede social, todo mundo tem um canal de comunicação nas redes, um canal de comunicação exercido aí pela internet, ou seja, pela rede mundial de computadores. Isso é virtualizar o acesso. Quando eu crio, por exemplo, uma loja e eu decido vender eventualmente por meio de uma plataforma, por meio de um e-commerce, eu estou virtualizando o acesso. Eu estou criando mais um canal de comunicação para as minhas comercializações, para o exercício da minha atividade empresarial. Agora, do outro lado, quando nós estamos criando uma plataforma, uma forma de trabalho que será desenvolvida exclusivamente ou, vamos dizer assim, em revezamento com uma forma presencial, estamos falando de estabelecimento empresarial virtual, ok? Então, as duas nuances. E aí nós falamos também dos atributos. Vamos lá. Nós falamos de aviamento, capacidade de gerar riquezas. Nós falamos do fundo de empresa. Fundo de empresa, lembra? É aquele sobrevalor, né, conquistado a partir da organização racional dos bens, do patrimônio. E falamos também sobre a clientela. Clientela não é objeto, não é bem, mas de certo modo nós avaliaremos em alguns casos, principalmente para fixação de uma justa retribuição ou de uma justa compensação em casos de reparações, em casos de aquisições. Com isso, nós finalizamos a nossa matéria de estabelecimento empresarial. Ainda que quando nós entrarmos lá em trespasse, nós tenhamos que fazer aí uma rápida retomada neste conceito. Mas com isso, então, nós finalizamos o nosso tópico de estabelecimento empresarial. Qualquer dúvida, nos encaminhe e nós estamos, então, à disposição. A faculdade Inove agradece mais uma vez a sua escolha. Até mais, pessoal!